Jesus veio tirar o seu pecado, apagar o pecado do seu coração. Por causa do pecado, nós ficamos impedidos de entrarmos em comunhão com Deus. O pecado impede a graça. E Jesus vem comunicar a sua graça. E para isso retira o pecado e comunica a sua graça. A sua graça é participar da sua natureza divina, porque Jesus é Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, é divino, é uma pessoa divina. Ele vem nos comunicar a sua vida, a sua graça. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34. Traz João Batista dando testemunho de Jesus. João Batista é aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode tirar o pecado do mundo? Somente Deus pode tirar o pecado do seu coração. Nenhuma concentração psicológica pode tirar um pecado grave de mim. Somente Deus pode tirar o pecado de mim. Se eu estiver convicto de que o pecado não está mais em mim, mas se eu não pedir perdão a Deus, o pecado continua. Jesus vem para nos purificar, e nós sabemos, Jesus será batizado não porque tenha pecado. Neste evangelho, João Batista vai dizer por que Jesus foi batizado. Eu vim batizar com água. Foi para que ele fosse manifestado a Israel. O batismo de Jesus é para dizer quem é Jesus, para que Israel acolha Jesus. Esse é o objetivo no Evangelho de São João, aqui pela boca de João Batista, para que Israel receba essa manifestação de Deus. E Jesus não pode ser reduzido a um profeta ou a um homem de palavras bonitas, como tem tantos cristãos que acreditam nisso. Mas Jesus é Deus. Como João Batista fará a sua proclamação de fé por meio do seu testemunho. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Nós sabemos que o Evangelho de São João tem uma preocupação de apresentar qual é a origem de Jesus. A origem de Jesus é divina. Ele se torna homem sem perder a sua origem. E é para onde ele retornará sem nos abandonar, como nós não nos devemos sentir abandonados por Deus, porque Deus está sempre conosco. Porque Jesus é Filho de Deus, assim ele pode perdoar pecados. João Batista também fala do Espírito, porque aqui está no episódio do batismo, dá testemunho que eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Ele não diz aqui no Evangelho, eu vi uma pomba, mas ele diz, eu vi o Espírito como uma pomba. Como uma pomba. No Evangelho de São João não diz que eu vi uma pomba, mas vi o Espírito. Muito importante. João Batista é convicto que é o Espírito Santo que está descendo sobre Jesus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é divino. Então não é só o Pai que é divino, não é só o Espírito que é divino, mas é divino também aquele que está sendo batizado. Batizado não para a sua conversão, a conversão de Jesus, mas para manifestar quem é Ele, para que nós possamos aderir aderir à verdade e assim sermos salvos. O batismo de Jesus é para a nossa salvação, no sentido de que manifestando quem é Jesus para Israel, Israel passa a aderir a Jesus.
João Batista não era um homem livre de pecados. Somente Nossa Senhora foi preservada do pecado. Mas João Batista, como nós sabemos, era um homem penitente. Era uma seta. Isto é, ele retirou, ele não permitiu que as criaturas dominassem a sua vida, norteassem a sua vida, mas ele se preparou profundamente com a ascese, com a penitência, para acolher Jesus e em Jesus perceber que é Filho de Deus. Quando nós nos deixamos levar pelas criaturas, nortear a nossa vida pelas criaturas, esquecendo a ascese, os sacrifícios, nós começamos a ser guiados pelas criaturas e deixamos Jesus de lado. João Batista se preparou profundamente para ter esse discernimento de saber quem é Jesus. Ele disse: eu não conhecia. Ora, mas Jesus não brincava com João Batista na sua infância? Maria e Isabel não eram parentes? Eles não se encontraram? Mas João Batista não sabia da verdade. Esse conhecer de João Batista nesse momento é a verdade, é a revelação. É Deus que se revela para João Batista naquele momento. Ele não sabia e passa a saber. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agradecer a Deus por esse grande dom. Deus está conosco para nos amar, para nos perdoar. Mas agradecer também a pessoas que viveram uma vida radicalmente para reconhecer Jesus, como João Batista. Jesus vem se revelar a Israel e nós sabemos que muitos e muitos vão rejeitá-lo. E ele vai morrer. Por quê? Porque foi rejeitado. O amor, sendo rejeitado, nunca vai rejeitar, porque Deus é amor e assim Jesus vai fazer conosco. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.